Você sabia que escolher o medicamento errado para tratar sua hipertensão vai impactar diretamente na sua saúde cardiovascular? Hoje vamos comparar dois medicamentos muito utilizados na cardiologia, o enalapril e o atenolol. Fica comigo até o final do vídeo para saber qual deles aí protege realmente o seu coração, qual deles protege mais os seus rins, qual deles serve ali para arritmia, para angina, enfim, tudo sobre essas medicações. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. O enalapril e o atenolol são dois medicamentos que a gente sempre encontra nas prescrições para controlar a pressão arterial e para tratar doenças cardíacas. Mas será que um é realmente melhor que o outro? Vamos descobrir. Primeiro, para que servem o enalapril e o atenolol? O enalapril é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou seja, um IECA. Ele é usado principalmente para tratar hipertensão arterial, para tratar insuficiência cardíaca descompensada, ali que é o coração fraco. Além disso, o enalapril também pode ser usado para prevenir complicações cardiovasculares em pacientes com a função ventricular esquerda comprometida, para que o coração, então, ele não descompense. Já o atenolol é um beta-bloqueador. Ele é utilizado também no tratamento da hipertensão, mas não como a primeira linha de tratamento. Depois eu vou te explicar por quê. O atenolol é usado também para angina, para alguns tipos de arritmia cardíaca, também é indicado para prevenção de infarto em pacientes que já tiveram um infarto anterior. E qual é o mecanismo de ação dessas drogas? O enalapril age inibindo a enzima conversora de angiotensina, que resulta na redução da formação da angiotensina 2, uma substância que causa vasoconstricção e elevação da pressão arterial. Com menos angiotensina 2, os vasos sanguíneos ali se dilatam, a pressão arterial diminui e há uma redução na carga de trabalho do coração. Além disso, a inibição da angiotensina 2 também leva a uma diminuição na liberação de aldosterona, o que contribui para a redução da retenção de sódio e de água. Isso é importante, especialmente para quem sofre de insuficiência cardíaca. O atenolol, por sua vez, ele bloqueia os receptores beta-adrenérgicos do coração. Isso leva a uma diminuição da frequência cardíaca e do débito cardíaco, resultando então uma redução ali da pressão arterial. Além disso, ao bloquear os efeitos da adrenalina, o atenolol ajuda então a controlar algumas arritmias cardíacas, ajuda a reduzir a demanda de oxigênio pelo coração, sendo eficaz também no tratamento da angina. E qual deles ali abaixa mais a pressão? Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, são 2 vídeos novos aí toda semana, então se inscreva no canal e clica no sininho aí em todo vídeo novo meu. Então, quando a gente compara a eficácia do enalapril e do atenolol ali na redução da pressão arterial, é importante entender que ambos são eficazes. Mas como vocês viram, eles agem ali de maneiras distintas e têm impactos diferentes dependendo ali do perfil do paciente. Estudos mostram que o enalapril ele pode reduzir a pressão arterial sistólica em média de 10 a 15 mm de mercúrio e a pressão arterial diastólica entre 5 e 10 mm de mercúrio, para aqueles pacientes com hipertensão leve a moderada. Em pacientes com hipertensão severa, a redução pode ser ainda maior. Por exemplo, um estudo demonstrou que pacientes hipertensos tratados com enalapril apresentaram uma redução média da pressão arterial sistólica de 15 a 20 mm de mercúrio e da pressão arterial diastólica de 10 a 12 mm de mercúrio após algumas semanas de tratamento. Já o atenolol tende a reduzir a pressão arterial sistólica em cerca de 10 a 12 mm de mercúrio e a pressão arterial diastólica em aproximadamente ali 6 a 8 mm de mercúrio. Então, embora ambos os dois aí abaixem a pressão arterial, o enalapril tende a ter uma redução maior na pressão arterial, especialmente em pacientes com hipertensão mais grave. E essa diferença pode ser a decisão para escolher o tratamento mais adequado ali para cada paciente, já que o enalapril abaixa mais a pressão. E quais as indicações de uso aí de cada droga? Quando a gente usa um, quando a gente usa outro? Vamos falar então quando o enalapril é indicado. Primeiro, na hipertensão arterial. Então, o enalapril, como vocês sabem, é amplamente utilizado no tratamento da hipertensão arterial. Ele é eficaz em reduzir a pressão arterial em pacientes aí de diversas faixas etárias, de condições clínicas diversas.
né, incluindo até aqueles pacientes com hipertensão arterial resistente. A segunda indicação é na insuficiência cardíaca congestiva. O enalapril é um medicamento importante, então, no tratamento da insuficiência cardíaca. Ele ajuda a melhorar os sintomas, reduzir a hospitalização, aumentar a sobrevida dos pacientes com coração fraco. Terceira indicação é naqueles pacientes com disfunção ventricular esquerda, mas ainda não tem sintoma, né, em pacientes ali que já têm a insuficiência cardíaca, mas ela não está descompensada. Ele ajuda, então, a reduzir o risco de eventos cardiovasculares. Uma quarta indicação é para nefropatia diabética. Então, em pacientes com diabetes, o enalapril pode ser usado para proteger os rins, retardando a progressão da nefropatia diabética. E quinta indicação, naquele paciente que já infartou. Então, após o infarto do miocárdio, o enalapril pode ser uma das opções para reduzir o risco de evolução para a insuficiência cardíaca e melhorar, assim, a sobrevida do paciente. O atenolol, quais são as suas indicações? Primeira indicação, vocês já sabem, né? Assim como o enalapril, o atenolol é usado para hipertensão arterial. O atenolol, então, ele também é eficaz no tratamento da hipertensão arterial. Lembrando que no caso do atenolol, ele não é a primeira linha de tratamento ali no controle da pressão. Segunda indicação, na angina de peito. O atenolol, aí sim, é um tratamento de primeira linha para angina estável crônica, ajudando a reduzir a frequência e a intensidade daquelas crises de angina, né, daquelas crises de dor no peito relacionada à artéria entupida no coração. Como é que ele faz isso? Ele diminui a demanda de oxigênio pelo coração. Terceira indicação, em arritmias cardíacas. O atenolol é usado no tratamento de várias arritmias, incluindo arritmias supraventriculares, ventriculares. É usado também no controle da frequência cardíaca na fibrilação atrial e por aí vai. Quarta indicação, na prevenção do infarto. Então, em pacientes que já tiveram infarto, o atenolol pode ser a escolha para prevenir novos infartos, reduzindo a mortalidade e a morbidade cardiovascular quando ela é bem indicada. E quinta indicação, e essa é pouco conhecida, no controle ali de tremores. Então tem alguns casos que o atenolol pode ser prescrito para controlar aqueles tremores essenciais por conta do seu efeito ali no sistema nervoso simpático. Então vocês viram aí que apesar de serem medicamentos para pressão, esses medicamentos podem ter indicações ali totalmente distintas a depender ali de cada paciente. Uma questão importante é na questão da insuficiência cardíaca. O enalapril é utilizado no tratamento do coração fraco. Então ele ajuda a reduzir os sintomas, melhorar a qualidade de vida, aumentar a sobrevida dos pacientes. Isso é indiscutível e apoiado por uma ampla gama aí de estudos clínicos. Já o atenolol, ele não é prescrito para o coração fraco. Nesses casos, a gente opta por outros beta-bloqueadores, como o carvedilol, o bisoprolol, o metoprolol. Então são preferíveis ao atenolol. Agora, com relação à proteção dos rins. Em relação à proteção dos rins, o enalapril tem uma vantagem. Então, estudos mostram que os inibidores da ECA, como enalapril, captopril, perindopril, ramipril, eles ajudam a proteger a função renal, especialmente em pacientes com diabetes ou com doença renal crônica. Isso ocorre porque a redução da pressão intraglomerular ajuda a prevenir a progressão da lesão renal. O atenolol, por outro lado, não tem um efeito direto ali na proteção renal. Embora ele ajude a controlar a pressão, o que é benéfico para os rins, ele não oferece aquela mesma proteção renal específica ali que o enalapril faz. E por fim, qual previne mais eventos cardiovasculares? O enalapril tem uma forte base de evidências que suporta o seu uso na prevenção ali de complicações cardiovasculares. Estudos como o estudo HOPE mostraram que os inibidores da ECA reduzem o risco de eventos cardiovasculares naqueles pacientes com alto risco. Então não há dúvidas quanto à eficácia do enalapril em proteger o coração. O atenolol, embora seja eficaz na redução da pressão arterial e na prevenção de infartos, naqueles pacientes que já tiveram um episódio, não abaixam tanto a pressão como os IECAs e são inferiores ali na prevenção de eventos cardiovasculares. E por conta disso, os beta-bloqueadores em geral não são prescritos como a primeira linha ali de tratamento, então, da hipertensão. Então, para resumir, quando comparado ao enalapril, o atenolol é menos eficaz na proteção renal, mas pode ter vantagens para pacientes ali com angina ou para pacientes com arritmias. Por exemplo, para um paciente com hipertensão e risco de doença renal, o enalapril é a melhor opção por conta de proteger o rim. Já para um paciente com hipertensão, episódio de angina ou que tem arritmias, o atenolol pode ser o mais adequado
por conta dos seus efeitos no controle da frequência cardíaca e no controle de algumas arritmias. Então, cada caso é um caso, pessoal. Então, cada caso ele tem que ser individualizado. E quando a gente compara o enalapril com outros medicamentos da mesma classe, como captopril, lisinopril, perindopril, o ramipril, estudos mostram que todos esses IECAs têm eficácia semelhante na redução da pressão arterial e na proteção cardiovascular. Mas o que a gente tem que lembrar? Por exemplo, o captopril ele tem que ser tomado ali de 8 em 8 horas, 3 vezes por dia. O enalapril de 12 em 12 horas. Já os medicamentos mais novos, como o perindopril, o ramipril, eles podem ser tomados apenas uma vez por dia. Então facilita a tomada diária, da medicação pelo paciente. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Ainda mais que pacientes cardíacos geralmente tomam ali uma gama de outros medicamentos. Então, essa questão da facilidade posológica, com certeza tem que ser levado em conta. Já comparando o atenolol com outros beta-bloqueadores, como o metoprolol, o carvedilol, o bisoprolol, a gente vê algumas diferenças importantes, já que o atenolol ele não é prescrito para pacientes ali com insuficiência cardíaca. E lembrando, pessoal, que em muitas ocasiões as duas medicações podem sim ser prescritas ali juntas, como em pacientes coronariopatas, em pacientes com pressão alta, em pacientes hipertensos e com alguma arritmia cardíaca, em pacientes ali com doença renal. Então o fato de você tomar ali o atenolol não impede de você tomar o enalapril também. Muitas vezes eles são administrados juntos, sem problema nenhum. É você junto ao seu médico que vai decidir qual é a melhor medicação para você. Cada paciente é único e merece sempre aquela avaliação personalizada. Então é isso, pessoal. Espero que essa comparação tenha esclarecido as diferenças entre esses dois medicamentos e ter te ajudado a entender melhor quando cada uma delas ali é prescrita e os benefícios de cada remédio. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, compartilhar, para a gente espalhar cada vez mais informações relevantes, informações de saúde aí, para o nosso Brasil, que o nosso Brasil é carente de informações. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.